Psy, seja muito bem-vinda ao programa Viver da Psicologia Clínica. O meu nome é Guilherme Linhares, eu sou especialista em psicologia clínica e aqui eu ajudo psicólogas a faturar R$ 10.000 por mês com a psicologia clínica. O tema de hoje é como fidelizar o seu paciente para faturar 10.000 por mês na psicologia clínica. O que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai aprender o porquê fazer e como conseguir fazer que aquele seu paciente que você já está ali atendendo, ou até aquele que você ainda nem começou a atender, que tem probabilidade de atender, né? Se torne não só um paciente, mas um paciente cliente, um paciente fiel ao seu trabalho, um paciente que não vai querer trocar você, psi, por uma outra psi por aí. Então são alguns cuidados que eu vejo que grande parte dos psicólogos não tem e que acabam não conseguindo o quê, né? Acabam não conseguindo fazer com que esse seu paciente se torne um cliente, se torne fiel ao seu trabalho. É muito gratificante quando você vê pacientes que foram seus pacientes, né, seus clientes, há 10 anos atrás e de repente voltaram e estão ali contigo, né? Eles lembraram de você. Eu acredito que você deva ter um médico que você não abre mão de jeito nenhum, né? Você deve ter aí um cabeleireiro que você só faz o seu cabelo com ele e aí vai. Então isso é ser fiel, é você acreditar no serviço do outro. E às vezes é um detalhe que faz você conquistar esse seu paciente. Então a aula de hoje é para isso aí. E o objetivo de você conseguir fidelizar o paciente é porque você acaba sofrendo menos com essas gangorras que todo psicólogo, toda psicóloga um dia já reclamou, ou já está reclamando, ou ainda está reclamando aí. Imagino que possa ser o seu caso também. Eu já passei por isso. Exemplo, nossa, esse mês a minha agenda está ótima. Aí no outro mês, nossa, o que está acontecendo? A gente ouve comentários assim, o que está acontecendo? Meus pacientes estão desmarcando, e esses são os pacientes que provavelmente não são fiéis ao seu trabalho. Eles não te dão segurança com aquele serviço que você tem aí para oferecer, né? A sua psicologia clínica, o seu trabalho de clínico. Então, assim, gente, o que você pode fazer para não sofrer tanto? É fidelizar esses pacientes. E eu costumo dizer que o psicólogo que não consegue fidelizar esse paciente, ele acaba passando por situações rotineiras na vida. Por exemplo, ele tem uma rotatividade de paciente constante, que é o que eu acabei de falar. Tem mês que a agenda está ótima, tem mês que a agenda está, né, nada boa. Então, assim, isso é péssimo. Porque isso, a segunda coisa que costuma acontecer como característica de quem não consegue fidelizar o paciente é alteração no ganho financeiro. Tem mês que você ganha bem, já que você está com a agenda legal, e tem mês que você não ganha, você ganha bem menos, né, por estar com a agenda vazia. A terceira coisa que eu vejo que é muito característica do psicólogo, da psicóloga, que não consegue fidelizar o paciente, é que ele passa, né, o profissional, a ter dificuldade de realizar alguns objetivos. E isso é péssimo, porque isso acaba acarretando o quê? Uma angústia muito grande, né? Você não consegue traçar, como eu acabei de falar, né, esses objetivos. O objetivo de comprar uma casa, de dar entrada no carro, né, pagar o financiamento de um carro, de fazer uma viagem dos sonhos. E aí você fica ansiosa. Outra característica em matéria de sentimento, né? A psi fica ansiosa por não saber se aquele paciente que no mês passado ele estava vindo e agora esse mês ele não está vindo, será que ele vai voltar logo? Como será que é? Por que ele desmarcou? Você começa a ficar chateada, porque às vezes esse paciente remarca lá com você, você fica feliz, né? Ele remarca com você e você fala, nossa, minha agenda vai dar melhorada, o paciente voltou, semana que vem estou atendendo. Aí o paciente não vem, aí você fica chateada. Então é uma mistura de sentimentos que o psi pode carregar dentro de si se não conseguir fidelizar esse seu paciente. Se ele não consegue, se a profissional não consegue
fazer com que ela se torne cliente, né? Cliente vem um pouco daí, é o paciente cliente, é o paciente que faz parte do seu dia a dia, né? Da sua semana, dos seus atendimentos em série, né? Nós atendemos toda semana, então é em série. Outras coisas que acontecem em matéria de sentimento é que a psi fica desanimada, né? Ela passa a trabalhar de forma insegura, porque ela não tem como fazer grandes projetos. Se os pequenos projetos começam a ficar difíceis, né, até de fazer uma melhoria ali no seu consultório, começar a fazer um curso, imagine os grandes projetos. Como eu já falei, adquirir aí um apartamento dos sonhos é complicado, né? Por isso a importância de se fidelizar. E como é que a gente pode fazer? Como é que você, psi, pode fazer para fidelizar esse seu paciente, para que ele se torne seu cliente, né? A gente vê muito isso nos comércios, a pessoa falando assim, e aí cliente, tudo bem? Você quer meu cliente antigo? Então assim, é mais ou menos pela mesma forma de pensamento. A clientela é que sustenta o seu comércio de forma mais saudável, de forma segura, onde você pode fazer investimentos dentro daquilo que você trabalha, se é uma lojinha ou se é o seu consultório, certo? Então assim, o que você precisa ter de cuidado para conseguir fazer com que esse seu paciente se torne um cliente? Vamos lá, então, para 5 pontos que são importantíssimos você ficar em alerta, hein? Para começar a ter mais segurança na sua agenda. Não ficar nessas gangorras de altos e baixos. Você precisa ter uma comunicação, como é que eu vou falar? Não é só saber falar, né? Ser um papagaio e sair falando nos consultórios aí, né? Nos atendimentos. Muito pelo contrário, você precisa saber o quê? Saber ouvir. Às vezes o bom psicólogo é aquele que sabe falar, sabe pontuar, mas sabe se calar. Às vezes a gente olhar nos olhos do paciente, balançar a cabeça, isso faz com que ele se torne fiel ao seu trabalho. Ele passa a adquirir mais confiança nessa sua posição, como é que eu vou falar? Posição profissional, essa postura profissional de bom ouvinte. O bom ouvinte não é só aquele que levanta a orelha e fica ouvindo. Como eu estou falando, é essa troca de comunicação. Comunicação com o olhar, comunicação com os gestos, e aí vai. Uma outra coisa que facilita a fidelização desse paciente se tornando um cliente é você conseguir aliviar as dores, a problemática do porquê que esse seu paciente te procurou. Por exemplo, vamos lá. O paciente te procura porque ele está mal. Ele precisa de ser cuidado. E você, como profissional da saúde mental, você tem que tentar aliviar isso com técnicas, com estratégias, com abordagem que você, de repente, abraçou, né? Por exemplo, eu sou da TCC, então eu uso ali, dentro da abordagem da TCC, o melhor que, de repente, pode ser feito, pelo menos o que eu imagino que possa ser feito, naquelas séries de sessões. Então, você precisa mostrar para o seu paciente, para ele se tornar seu fiel escudeiro, vamos dizer assim, né? Lembrando ali de Sérgio Pança, que você, para você ter esse fiel escudeiro, você precisa o quê? Mostrar para ele que ele está passando por um processo terapêutico rico, sim, rico em técnicas, rico, sim, em pontuações. Não fique só naquele bate-papo, porque isso acaba a gangorra não ficando só lá em cima, como eu falei. Ela cai, a sua agenda esvazia. Então seja fiel. Use esse segundo passo como forma de segurar o seu paciente, fazer ele querer ficar com você e não com outro psi, como eu falei lá atrás. Terceiro ponto importantíssimo para você conseguir fidelizar o seu paciente. Gente, do jeito que existem pessoas, né, tímidas, pessoas mais extrovertidas, pessoas altas, baixas, loiras, magras, morenas, gordas e aí vai, né? Existem psicólogos do mesmo jeito, nós somos pessoas, nós temos características e essas características de personalidade podem colar com a personalidade do seu paciente. Então, muitas vezes,
não cabe só você ser uma exímia estudante aí do nicho que você abraçou. A sua personalidade, muitas vezes, é que vai fazer um bom casamento com o seu paciente. E por que eu estou te dizendo isso? Muitas vezes, você precisa saber ter um jogo de cintura, se você de repente é mais calada, tem uma personalidade mais introspectiva, tentar falar mais, se comunicar mais com o seu paciente. Se ele, de repente, tem uma personalidade mais extrovertida. Pode ser que você não consiga, pelo fato da personalidade, às vezes, ser tão gritante. Mas se não é tão gritante assim, é um trabalho que você tem que ter no seu dia a dia, no seu consultório, para conseguir fidelizar. É mais um ponto que fideliza o paciente. O casamento, né, o mais próximo possível, ninguém é igual a ninguém, mas o casamento mais próximo possível do psicólogo, da psicóloga, que parece um pouco com a personalidade, com as características, com os comportamentos do seu paciente. Paciente e psicólogos iguais aí, mais ou menos, pelo menos próximos, né? Uma quarta coisa que é importantíssimo você tomar cuidado para fidelizar o seu paciente são as questões administrativas. Nossa, Guilherme virou contador. Que diacho é isso, Guilherme? É você colocar à disposição algumas coisas que dá para você mexer na sua agenda. Acontece de paciente desmarcar a sessão. Se é por um motivo plausível, falar bonito aqui, você deve tentar encaixá-lo num outro lugar. Isso faz com que ele vai ficar sabendo que ele pode contar contigo, né? Então, assim, lógico, a não ser que seja uma coisa muito corriqueira, né? Um dia ele quer atendimento segundo, no outro dia ele quer quarto, no outro dia quer quinta. Calma lá, né? A gente tem que ter uma certa rigidez também para o processo terapêutico funcionar. Mas essa disponibilidade, né? Ou seja, essas questões administrativas fazem você conseguir a fidelização do seu paciente. Já vi psicólogo falando assim, esse meu paciente desmarcou de última hora, ele está achando o quê? Não vou marcar outro dia não, perdeu e vai ter que pagar. A gente sabe que existem comentários assim. Isso faz você, muitas vezes, perder cliente. Estou querendo dizer que você tem que ser paternalista, não. Mas, como eu te falei, né? Você ter essa questão administrativa dos seus horários, né? É importante para você conseguir fidelizar o seu cliente. E a fidelização te leva a ganhar muito como um profissional. Uma outra coisa é a gente saber sentir a dor do paciente. Quinta coisa, saber sentir a dor do paciente sem se envolver tanto. Vou falar a palavra rasgada aqui. É empatia. Se você, de repente, olha para o seu paciente, dá importância àquela dor que ele tem, mas fica com o pezinho atrás para não entrar no buraco junto, né? Na problemática junto, você consegue entender esse paciente. Esse paciente, ele percebe que você está ali inteiro com ele. Que você está ali inteira com ele, né? Você, psi. Então, assim, fique de olhos abertos, de ouvidos em pé, escute o seu paciente, não fique viajando durante a sessão e pensando na viagem que você tem para fazer semana que vem ou tentando resolver os seus problemas. Aquele momento de processo empático é seu com o seu paciente, é a respeito do seu paciente. Então, tome cuidado para não meter os pés pelas mãos e se dar mal e não conseguir ganhar esse paciente como cliente, né? Ou seja, fazer com que ele se torne fiel ao seu trabalho. Eu vejo que os psicólogos, gente, eles confundem o que significa isso, né? Confundem como é que faz para fidelizar um paciente. Às vezes eles se confundem, sabe por quê? Por, de repente, achar que tem uma qualidade muito grande e acaba deixando outras coisas que são importantes de lado. Exemplo, já vi PCs que são exímios, são experts, entende demais sobre o nicho que atende, né? E aí, de repente, é uma pessoa que não tem tanta habilidade no falar, no ouvir, no ser pontual e outras coisas que, de repente, faz com que ele perca esse paciente. E aí, ele para e pensa assim, né? Poxa, eu sou tão esforçado, tenho isso, tenho aquilo, tenho graduação aqui, tenho aquele outro, especializações não sei quantas, e a minha agenda está vazia. Mas está vazia por quê? Porque ele não está conseguindo fidelizar, e para fidelizar você tem que ter
pelo menos esses 5 pontos que eu enumerei hoje aqui, tá? Eu estou enumerando aqui, né? Então, assim, mais ou menos, vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? A maioria dos psicólogos são mulheres, aí eu te pergunto, qual que é, uma brincadeira, né? Qual que é o homem ideal para você, né? Psicóloga. Ah, o homem ideal para mim, você vai me responder assim, bonito, alto, loiro, olhos azuis, não sei, né? Rico, simpático, né? Tá, isso, beleza. E aí a gente pergunta para o paciente, qual que é o tipo de psi ideal, psicólogo ideal para você? Que seja muito inteligente e que seja muito estudioso e que seja pontual, certo? Aí vamos imaginar que esse psicólogo com essas características falte algumas coisas aí. Tipo, falta que seja uma pessoa, sei lá, assídua, né? Não fica desmarcando demais a sessão de segunda para quarta, de quarta para sexta, ou então que não seja tão arrogante por causa do conhecimento, né? Isso às vezes acontece, a pessoa infla o ego, isso pode afastar. É a mesma coisa, às vezes você quer aquele homem ideal que é um loiro, bonito, alto, rico, mas é um cara, sei lá, exibido, e você não tolera gente arrogante. Então, assim, o que é o ideal? Né? O ideal, às vezes, não existe. O ideal é você tentar se aproximar ao máximo possível para agradar aquela pessoa que está contigo. E nós estamos falando de quê aqui hoje, gente? De paciente se tornar cliente. E cliente é se tornar fiel ao seu trabalho. E para se tornar fiel ao seu trabalho, quanto mais você consegue observar os pontos fracos que você precisa melhorar, e não só ficar acentuando mais ainda os pontos fortes que você tem, mais você vai conseguir agradar, mais você vai conseguir trazer ele para você. E quem não quer ter clientela fiel, pacientes fiéis? Quem não quer, né, ter uma agenda mais constante em relação ao que ganha, não só em relação às cifras do que ganha, mas a quantidade mais ou menos 2x de pacientes, né? Eu atendo 20 pacientes toda semana. Se falta um, hoje a semana eu atendi 19, 21, 20, não tem essa oscilação que causa ansiedade, um estrago emocional, né? Na classe dos psicólogos. Então, a fidelização bem feita vai te proporcionar isso, uma tranquilidade para você poder trabalhar e conseguir realizar os seus objetivos de vida, seja a curto, médio ou longo prazo. Seja um curso que você quer fazer, curto prazo, médio prazo, uma reforma na sua casa, uma troca de carro, financiar o carro em 2 anos, tem gente que financia mais tempo, ou então a compra de um apartamento, tem gente que compra apartamento e fica em 30 anos pendurado no financiamento, é a longo prazo. Então você precisa ter uma fidelização com a sua clientela e tomar muito cuidado com esse tipo de trabalho, porque é isso que te dá segurança para alcançar esses 3 tipos de metas, né? A curto, médio e longo prazo. Segurança em primeiro lugar, né? Até para você poder fazer um bom trabalho. Vamos imaginar o seguinte, e se você não conseguir fazer a fidelização, o que vai acontecer? Gente, você vai estourar sua cabeça de tão ansioso, de tão ansiosa. E uma das coisas que mais vem de problema no nosso trabalho, né, os nossos pacientes trazem, são quadros de ansiedade. E você, ansiosa, você muitas vezes pode até não conseguir ajudar o seu paciente. Então, gente, você está bem consigo mesmo, né? É uma das coisas que faz você conseguir mostrar para o seu paciente, é o famoso casamento. Se eu estou mal, o outro sente. Se eu estou com raiva, a pessoa vê até nos olhos, né? Os olhos, como diz, né, é a janela da alma. E o paciente observa como a gente está. Então você tem que estar tranquilo. Você tem que saber fidelizar para você conseguir trabalhar de forma mais saudável, né? Para você conseguir pontuar o seu cliente e ser empático, que é um dos pontos, né? Um dos 5 pontos que eu já falei aqui. Então, gente, tomar cuidado com essas situações são coisas que faz você, como é que eu vou falar? Trabalhar de forma segura.
E quem não quer trabalhar de forma segura? Eu não sei o que é o mais importante. O que vem primeiro? Querer ganhar dinheiro ou trabalhar com segurança? Eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vamos por aí também. Então, assim, trabalhar com segurança faz você trabalhar bem. E se você trabalha bem, você passa a segurança para o seu paciente, naturalmente você vai ganhar mais, porque você vai ter uma demanda e uma constância de pacientes ali na sua agenda. Beleza? Eu acho que isso aí está bem pontuado, bem claro, né? Você quer saber onde que eu vejo aí que os psis, as psicólogas, os psicólogos mais erram? É porque acham que não precisam de muita coisa. Eu já tenho a graduação e ponto final. Fiz 5 anos de faculdade de psicologia e estou pronto para trabalhar. Gente, observe em primeiro lugar os pontos positivos e os pontos negativos do que você precisa fazer para ser olhado com mais desejo de ser consumido pelo seu paciente em relação ao seu trabalho. Vamos traduzir isso aqui. Se você começa a observar através dos seus erros, tarefinha de casa, vamos lá, pega um papel aí, escreva aí. Quero que você faça uma lista de todos os defeitos pessoais e profissionais que você acredita que você tem. Ah, eu sou muito dispersa. Ah, eu não sou nada pontual. Ah, eu sou muito séria. Ah, eu sou muito calada. Ah, eu não gosto de brincadeira. Mas certo? Então esses seriam os defeitos. Faça esses defeitos do ladinho aqui da folha. Passa um traço no meio e coloca as suas qualidades. Quais que seriam suas qualidades? Profissionais e pessoais, tá? Ah, eu sou uma pessoa que... eu sou muito estudiosa. Ah, eu sou uma pessoa que eu adoro ajudar o próximo. Eu sou uma pessoa que consegue enxergar bem o defeito do outro e ajudar o outro. Ou seja, aí você acha que as suas qualidades, aí é que está o problema do porquê você não consegue fidelizar. Aí você acha que do lado de cá, onde estão as características da qualidade, você começa a dar ênfase a isso e não observa o ponto de cá, o ponto dos defeitos que você tem na sua personalidade, nos seus comportamentos, na sua característica do dia a dia, que precisam ser mudados. Você começa a olhar para os seus olhos azuis. Não que os olhos negros não sejam bonitos. Você começa a olhar para os seus olhos azuis e você começa a deixar de lado aquelas coisas que precisam ser melhoradas. É o grande erro que eu vejo do porquê que grande parte dos psicólogos estão com as agendas em gangorra. Uma hora tá boa, outra hora tá ruim. Porque não conseguem observar os pontos ruins que atrapalham você fidelizar seus pacientes e ter uma agenda constante. 30 pacientes sempre, 20 pacientes sempre. Sabe, às vezes um pouco de oscilação, porque é normal, a gente adoece, a gente desiste, problema financeiro, o paciente passa por isso. Mas não é aquela coisa gritante, né? Eu acho que essa é a palavra, que assusta não só a gente como psicólogo, a gente como psicóloga, mas te deixa ansiosa, como eu falei, e deixar a gente ansioso, como é que vai ser o nosso mês, lá na frente, o próximo mês, isso atrapalha a caminhada da nossa profissão. De quanto em quanto tempo, Guilherme, já que você está falando que eu tenho que traçar essa lista dos meus pontos positivos e negativos, de quanto em quanto tempo você acredita que eu teria que fazer esse exercíciozinho para detectar aquilo que está atrapalhando eu conseguir fidelizar meus pacientes? Você deve fazer isso todo mês. Nossa, que sacanagem, né? Eu já trabalho tanto, anoto prontuário, etc e tal, estudo para atender os meus pacientes, tenho a minha família, tanta coisa, eu ainda tenho que fazer esse exercíciozinho que você faz aí, ó, em 5 minutos, no seu consultório, sentado ali, almoçando, assistindo uma série rapidinho, um capítulo que não tiver tão bom, você faz, né? Então, assim, dá para você fazer rápido. E eu te aconselho a fazer todo final de mês, por exemplo, depois que está fechando o mês, para você detectar aquilo que você precisa melhorar nos seus pontos ruins. E não ficar só acentuando os bons. Os bons já estão bons, não deixa ele cair, né, em qualidade. Mas os bons já estão bons. O que precisa melhorar são os ruins. Então, você fazendo isso todo mês já vai te dar um up na vida. Até se tornar algo automático. Aí você começa a espaçar esse exercício de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, sabe? Porque aí você consegue pegar assim rápido,
Nossa, eu estou muito atrasado para atender meus pacientes e eles não estão querendo ficar. A última até foi embora porque eu atrasei 15 minutos, 20 minutos, e é uma pessoa super ocupada. Então você já vai começar a saber o que você precisa melhorar. Para conseguir o quê? Fidelizar o seu paciente. Acredito que está ficando claro, né, gente? Eu queria que você comentasse aqui embaixo qual que é o seu maior problema referente a essa aula que eu dei hoje. Eu estou aqui para te ajudar. Se tiver mais alguma coisa, gostaria muito de discutir com você e que você saia dessa gangorra de agenda, ok? E até a próxima.